também, de jovens. E nesse tempo, nesse mesmo domingo eu subi e eu comecei a falar com o Senhor e a expor para Ele os meus problemas, as minhas dificuldades que eu estava tendo. E Deus ali começou a falar comigo, eu comecei a buscar, a pastora orou por mim. Enquanto eu estava virada para a parede, porque graças a Deus onde eu estou congregando a gente tem bastante liberdade para adorar, e eu estava olhando para a parede. Eu ouvi uma voz no meu coração que falava para mim: você está saindo do Egito hoje. E eu segurei aquilo no meu coração. Só que assim como Moisés, ele não saiu do Egito sozinho. Eu já coloquei no meu coração que eu não vou sair do Egito sozinha. Eu vou tentar carregar o maior número de pessoas que eu conseguir. E é por isso que eu estou aqui tomando coragem, não é fácil. Quem é jovem já pregou, sabe? Quando a gente vê um adulto, a gente acha super fácil, eles têm super jeito para falar. Mas quando a gente vê, parece que é bem mais complicado. Mas amém. E eu vou aqui pregar para vocês em Ezequiel 7. A partir do versículo 5, a maioria da galera não trouxe Bíblia. Então eu queria pedir para todo mundo fazer silêncio nesse momento, parar com as conversas paralelas, só, né? Porque às vezes você não quer escutar, mas a pessoa do lado quer. E às vezes isso atrapalha um pouco. Amém? Amém. Então vamos lá, em Ezequiel 7, eu vou falar pausadamente para quem está sem Bíblia. Para quem está, eu vou esperar. Ezequiel 7, versículo 5, a partir do 5. Como eu disse, eu vou falar de um tema que meio que tem sumido. É sobre a vinda de Jesus, né? Uma coisa que, infelizmente, até dentro das igrejas a gente tem se esquecido disso. Bom, e a partir do versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, e é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Só para não se estender muito, o capítulo 7 retrata tudo sobre isso, eu vou pular agora para o 25, que é já no finalzinho. E diz assim, é como se fosse uma continuação. Vem a destruição, e eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei. E dos anciões o conselho, o rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo, segundo o seu caminho. E lhes farei com seus próprios juízos, os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então aqui, como muitas passagens da Bíblia, do Velho Testamento, tem também no Novo, Ezequiel que vem profetizando. Deus dá a ele a visão dos últimos dias. É sempre uma pergunta que sempre é feita num culto de jovens, numa pregação para jovens, ou até mesmo para qualquer idade, porque Jesus vai voltar para todo mundo. Aquela velha pergunta: e se Jesus voltasse agora? Aí todo mundo fica naquele silêncio, aí tu já lembra daqueles pecados domésticos, e aí o que eu vou fazer? Vai dar tempo? É até engraçado um testemunho que eu tenho, que é até bem engraçado, de quando eu não estava muito firme com o Senhor, e eu morava com meu pai. Eu estava deitada, estava começando a caminhada, e nessa época, né, vamos dizer assim, o filho dele de consideração, mas era criança, então eu tinha na minha mente, ele é criança, que é esse menino aqui, o Jonas, hoje ele já é um homem, mas na época ele era criança, e eu tinha isso comigo, poxa, ele já está salvo. E eu me lembro de um dia eu estava deitada, eram as 4 da manhã, eu escutei um barulho de uma trombeta. Meu irmão, o desespero bateu dentro de mim, 4 da manhã, igual uma maluca, eu saí correndo pela casa, e fiquei assim olhando para o Jonas. Se ele sumir, eu grito. E eu fiquei desesperada pensando, como se isso fosse adiantar de alguma coisa, né? Eu ia gritar e ia ficar do mesmo jeito. Mas, voltando aqui para a palavra, irmão, Ezequiel falou isso. E hoje em dia a gente não vê mais isso nos cultos. É uma coisa meio que as pessoas têm esquecido. Mas a própria palavra diz que pelo aumento da iniquidade, o amor de muita gente ia se esfriar. Só que eu não quero trazer essa pergunta que sempre é feita: e se Jesus voltasse agora? Eu quero ir mais fundo essa noite.
Será que a gente realmente acredita que Jesus vai voltar? Porque a volta de Cristo é o ápice da nossa fé. A gente só sabe estar preparado para a volta de Cristo. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer depois da volta de Cristo. A Bíblia, ela prepara o seu caráter, ela molda a sua integridade, ela trabalha em você para a vinda de Cristo. A partir disso você não sabe. Como é uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que a Bíblia promete, que vai haver aflição como nunca houve antes, algo que você nunca viu, às vezes para o seu entendimento é um pouco difícil de você conseguir captar aquilo. E é interessante porque a Bíblia diz que só vai ser salvo aquele que crê e for batizado. Então, por mais que você esteja em santidade, se você não crê, você vai ficar do mesmo jeito. Então é necessário a gente se perguntar, será que realmente eu acredito na vinda de Cristo? Eu já me perguntei isso algumas vezes. E às vezes as respostas não foram muito legais. Até que eu comecei a trabalhar no meu coração. E hoje eu tenho certeza que Jesus vem. É bem engraçado uma teoria que eu cheguei. De que existem jovens mais desviados dentro da igreja do que fora dela. Eu cheguei a essa teoria depois de muita observação, depois de observar minha própria vida, depois de observar a vida dos jovens ao meu redor, jovens que eu trabalhei que eram cristãos, de conviver com jovens do mundo. Às vezes você vê no jovem do mundo um temor muito maior. Porque se nós cristãos acreditássemos realmente que Jesus ia voltar, a gente estaria com a casa preparada. Hoje em dia é muito na moda essa coisa de assaltar celular, né? O cara vem na rua do nada, te assalta e leva teu celular. Se tu soubesse o dia que o ladrão ia levar teu celular de quase R$2.000, tu ia deixar ele em casa. Tu ia se guardar, ou talvez nem de casa você ia sair. Assim como na sua casa, se você soubesse o dia que o ladrão ia bater na sua porta para te assaltar, com certeza você ia chamar a polícia, você ia estar com alguma vigia ali dentro e você ia estar preparado. Assim diz a palavra de Deus que vai ser a vinda de Jesus como um ladrão na noite. E será que a gente tem preparado a nossa casa? Será que a gente acredita realmente que ele vai vir como um ladrão na noite? Porque o amor de muitos tem se esfriado. Se a gente realmente acredita, irmão, por que a gente ainda deixa o pecado entrar? Por que a gente não continua dando brecha para o inimigo? Por que tem muito jovem que sai do culto jovem na sua igreja, chega em casa e abre um site de pornografia? Se ele acredita que Jesus vai voltar. Por que ainda tem jovens, irmão, que se entregam para a prostituição? Por que tem jovens, irmão, que se acreditam realmente que Jesus vai voltar, ainda estão indo para a cama com seus namorados e suas namoradas antes do casamento? É o que mais a gente vê por aí. É o que a palavra diz, o amor de muitos estão se esfriando. Por que a gente ainda deixa sentimentos como a inveja, como as coisas do mundo entrarem no nosso coração? Tem muito jovem que ele saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. Ele não está indo mais lá, ele não curte mais Furacão 2000, mas o batidão ainda está dentro do coração dele. Aquilo ainda não se converteu. Ele ainda está no ritmo, na balada, no ritmo de Satanás. Se a gente realmente acreditasse, por que a gente se abre dessa forma para o pecado? Por que a gente se deixa esfriar e se levar por qualquer coisa? Se você realmente acredita que Jesus vai voltar, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Porque a palavra diz que aquele que enterra, até o que ele tem vai ser tirado. E eu acredito que até o que ele tem, isso seja até a sua salvação. Porque quem não cumpre o chamado é desobediente. E desobedientes não herdarão o reino dos céus. Então é uma pergunta que a gente realmente tem que se fazer. Eu tiro por mim mesmo, irmão. Como eu disse o testemunho que eu dei no início. Esses dias foi como se o Senhor tivesse tirado uma venda dos meus olhos. E eu entrei em pânico. Porque às vezes a gente tá, irmão, como Paulo disse, a gente se embaraça nas coisas dessa vida. Principalmente o jovem. A gente tem muita cobrança, muita pressão, tem que ser alguma coisa na vida. E a faculdade, e é trabalho, e é isso, e é aquilo. Às vezes a internet tem sido uma grande distração. E a gente não tem percebido que as coisas desse livro estão se cumprindo. Assim como eu despertei, eu estou aqui para que outros despertem. Como eu disse no início, eu estou saindo do Egito. Quem quiser vir comigo, vamos embora. A gente não percebe, irmão. Outro dia eu estava vendo uma reportagem. Está acontecendo pelo mundo. Pode ter certeza que isso vai chegar ao Brasil. Casamento tríplice. 3 pessoas que resolvem se casar. E tem
a disparate de dizer na reportagem que se amam. Que amor é esse? Se o amor vem de Deus e Deus não coabita com esse tipo de coisa. 3 homens se casaram em Taiwan. 3 mulheres se casaram nos Estados Unidos. A pedofilia na Holanda já foi legalizada. Como pode isso, irmão? A pedofilia ser legalizada. E não se espante, isso vai chegar ao Brasil. Não tem Silas Malafaia, não tem Marco Feliciano lá na bancada que vai impedir isso, porque é a palavra. Diz que a gente chegaria como os dias de Sodoma e Gomorra. É só você olhar para o lado. Jovens que ainda nem se formaram, já formando crianças dentro de si. Outro dia eu vi uma menina em Manaus com 11 anos que está grávida. Talvez agora eu falando isso para você esteja se espantando. Mas isso está acontecendo há muito tempo ao nosso redor e a gente está se embaraçando com as coisas da vida e está se esquecendo de olhar para o lado. Está se esquecendo. E quando eu comecei a pegar essas notícias e casar com a Bíblia, eu fui ficando espantado. Se tem uma palavra que define o que eu estou sentindo nesses últimos dias, é desespero. Eu já orei a Deus pela nação brasileira, eu já clamei, eu já pedi, porque eu não quero que ninguém fique. E a vida de Cristo está se aproximando cada vez mais. Antes eu achava que não ia passar da geração da minha sobrinha aqui, a Esther. Hoje eu já acho que nem da minha pode passar. Talvez eu nem consiga terminar essa pregação. Jesus volte até o final dela. Quem sabe? E é melhor que a gente esteja com a casa preparada. A santidade dos seus pais não vai te salvar. A santidade do seu pastor não vai te salvar. O evangelho, todo ele, é sempre dar. Nosso amor ao próximo. Mas a salvação é a única coisa que é individual. É você com você mesmo. É como eu disse no início. Quando a gente termina o dia, a gente percebe que a nossa luta é a gente contra a gente mesmo. Por muito tempo eu achei que a minha luta era contra os meus problemas, contra isso, contra fulano, contra ciclano. Mas eu cheguei à conclusão de que sou eu contra os meus pecados, contra a minha própria carne, contra os meus próprios desejos. E olha, irmão, eu desejo muito que eu e você estejamos preparados. Porque a Bíblia diz que vai ser um sofrimento como nunca houve antes. E assim como outras notícias, irmão, fiquei espantada vendo a minha mãe falar no telefone, não sei se com uma amiga, que foi achada uma moça aqui na Praia do Recreio, irmão, enterrada na areia, morta. E quando acharam ela, o rosto dela estava todo desfigurado, porque jogaram soda cáustica. Só Jesus sabe se essa soda foi jogada com ela viva ou com ela morta. Até outro dia, irmão, até 6, 5 anos atrás, essa coisa de serial killer era coisa importada. A gente só via no Discovery Channel, lá nos Estados Unidos. Quem já viu essas séries? Os serial killer. Isso era coisa de americano. Agora não, já chegou ao Brasil. Outro dia eu estava vendo no Cidade Alerta, que a minha mãe gosta, eu não gosto muito de assistir isso não, mas às vezes eu passo e ela está assistindo. Um cara que mandou uma carta para a polícia, dizendo que iria matar. E como sempre a polícia brasileira não deu ideia. Não é como a americana que pesquisa, leva a carta, começa a estudar a caligrafia do cara para ver se realmente é adepto de uma pessoa serial killer. Não, deixou pra lá, como sempre no Brasil. Aí agora foram pegar o cara está associado a mais de 39 assassinatos. Isso tudo está acontecendo ao nosso redor e a gente está tão preocupado. A grande preocupação hoje do jovem cristão é casar. Eu nunca vi uma geração tão ansiosa, meu irmão. E quer casar, e quer casar, e quer casar, e quer casar. Mas não quer casar para construir família. Eu posso ser bem sincero? Quer casar só para aquilo. Porque é ansiedade, ansiedade, ansiedade. Ou seja, saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. E vai se embaraçando e tem que casar, e tem que casar. E já saiu do Salmo 40, já está... É impressionante, hoje em dia, meninas de 14 anos têm a coragem de postar no Facebook que está esperando no Senhor. Como assim, irmão? Esperando no Senhor com 14 anos. Ai, eu estou sofrendo por amor. Aí tu vai lá na descrição, 13 anos. Como assim? Com 20, a irmã já está tirando os cabelos, já dizendo que Deus não existe, que Deus não deu marido para ela. E com isso as coisas estão se cumprindo. Jesus está voltando e a gente cada vez mais embaraçado nas coisas dessa vida. Gente, existe coisas além do casamento. Pergunta para quem é casado se casamento é isso tudo. Porque pra gente que é solteiro é o marco de tudo. Mas eu pergunto, e depois que você casar? E daí? Vai fazer o que da vida? Ah, ser casado. Ah, legal. É só isso a sua vida? Casar? Não, irmão, tem muito mais do que isso. Deus tem um plano muito melhor. Até porque o casamento, ele tem um propósito. Tá? Muitos jovens, eles se esquecem disso. Até mesmo se o rapaz for cristão.
Não é com qualquer tipo que você pode se casar. Eu vou te dar um exemplo. Você tem um chamado ministerial regional. Esse rapaz que você se apaixona tem um ministério internacional. Como é que vai ser esse casamento, irmão? Ele vai ter que ir para as nações. Você vai ter que ficar onde você mora. E aí? Então não pode ser com qualquer pessoa. De nada adianta essa ansiedade. É enfiar os pés pelas mãos. Como você vê muitos jovens. Se embaraçando, engravidando antes da hora, fazendo o que não deve. E é necessário. Isso tudo vem acontecendo, vem se cumprindo. E a gente não está vendo. Porque a gente às vezes está tão embaraçado que o apóstolo Paulo falou para a gente não fazer, que era se embaraçar com as coisas dessa vida, é o que a gente mais faz. E o que é mais triste ver, que a maioria dos jovens perdidos, eles estão dentro da própria igreja. É por isso que às vezes você vê igreja com 2.000 membros, você vai no grupo jovem e tem 20 pessoas. Porque já não tem mais o brilho de Cristo, já está todo mundo embaraçado. O importante é casar. Eu saí de uma igreja que era mais ou menos assim. O ápice dos jovens daquele lugar era casar. E às vezes as pessoas não entendem. Todo mundo diz que eu sou um bicho diferente, porque eu não tenho essa ambição. Quem me conhece sabe. Então que a gente venha começar a despertar para o que realmente importa, irmão. Porque quando Jesus voltar, vai ficar trabalho, vai ficar dinheiro, vai ficar casa, vai ficar casamento. A Bíblia diz que no céu nem casamento vai ter. Nem isso vai ter. O que a gente tanto busca, que os jovens tanto se embaraçam para buscar, aquele desespero, vai ficar tudo por aí quando Jesus voltar. E as coisas têm ocorrido e a gente não tem visto. É tanta luta, é tanto isso, é tanto aquilo para a gente. Os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ambições, que Jesus vem ficando de lado. E hoje as pessoas sempre perguntam, e você tem ganhado almas? Mas eu já nem pergunto mais isso, irmão. A minha única pergunta é de você tem ganhado a você mesmo? Porque ganhar almas já é uma consequência de ganhar primeiro a si mesmo. É como um copo. Ele só molha o que está ao redor se ele transbordar. Então que a gente possa analisar a nós mesmos essa noite. Como eu me analisei, cheguei a uma conclusão de que eu precisava mudar. Eu precisava literalmente tomar vergonha na cara com Deus. Porque eu não quero ficar, irmão. Se você quer, amém. Boa sorte para você. Mas eu não quero. Eu não quero pôr à prova se isso aqui é verdade ou não. Porque tudo que está aqui tem se cumprido até agora, então significa que o resto vai se cumprir também. Que você possa estar preparado. Que você possa deixar no altar do Senhor a pornografia, a masturbação. Irmão. Parece uma palavra que escandaliza. Mas tem muito jovem que sai do culto e vai para casa e se deixa levar por isso. E às vezes ainda tem a disparate de falar para o Senhor dentro de si mesmo. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Está fazendo para si mesmo. E a palavra de Deus diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ele vai ser destruído. Então que os jovens da igreja venham a despertar. Deus tem chamado um povo santo, uma noiva pura, para ganhar a outros. Você nunca vai ganhar o próximo se você não for santo. Você nunca vai ganhar outros se a sua roupa não mostrar santidade, se a sua vida não mostrar santidade. E é muito triste às vezes. As experiências que eu tive com alguns jovens cristãos, só me botaram, meu Jesus, o que está acontecendo? O mundo enlouqueceu e esqueceram de me avisar. E eu tenho olhado para o lado nesses dias, para as pessoas, e às vezes eu olho e penso, Senhor, o que vai ser de nós? O que vai ser desse povo? Tem um testemunho da cantora Fernanda Brum, que eu sei que muita gente conhece, que ela foi ministrar numa igreja. E ela estava lá esperando a oportunidade dela de subir ao culto. E ela estava lá olhando para o povo, e de repente uma voz veio e falou para ela, se Jesus voltasse agora, quase ninguém aí iria subir. Muitos iriam ficar. E ela disse que na hora ela se escandalizou com o que ela ouviu. Ela, não, quem sou eu para julgar meu próximo? E ficou quietinha no canto dela. E a voz veio de novo, se Jesus voltasse agora, muita gente ia ficar. E ela ficou assim olhando, e ela catucou o esposo dela, que é o Emerson. Ela, Emerson, o Espírito Santo está falando comigo. Isso tem sido. Uma irmã também lá da igreja, por esses dias a pastora me contou que ela teve um sonho. E ela disse que o sonho foi tão forte que ela acordou passando mal. Ela disse que estava no sonho, Jesus voltava. E
Só pequenos pedaços das igrejas eram tirados. Apenas pequenos pedaços, pequeno grupo de pessoas. E a grande parte das pessoas ficavam. E elas entravam em desespero e saíam correndo pelas ruas, com os braços erguidos. Senhor, não, Senhor, Senhor, me arrependo, me leva. E ela disse que foi um desespero tão grande que ela acordou passando mal. Eu acredito, irmão, que vai ser muito pior do que isso. Eu não estou aqui trazendo medo para ninguém. Até porque falar a verdade não é por medo. Medo é filme de terror, que é mentira. É simplesmente abrir os seus olhos. Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser botar sua salvação em risco, fica à vontade, ela é individual. Então que a gente possa despertar para esses últimos dias. Que o Senhor possa contar com você para fazer guerra contra o pecado nesses últimos dias. Que você realmente venha ser diferença onde você está plantado. Que você realmente venha assumir o seu chamado. Não é só andar em santidade. O Senhor fala comigo, é cumprir também aquilo que eu te ordenei. É importante, eu não estou dizendo que a gente não deva casar, que a gente não deva fazer faculdade, até porque eu não deva trabalhar, até porque quem não trabalha não come. É do suor do nosso rosto. Mas que isso, irmão, não venha embaraçar a gente. Tem muito cristão, irmão, que vai ficar barrado no céu por causa de WhatsApp. Parece engraçado, mas não é. Muita gente, irmão, vai ficar barrado por causa de WhatsApp. Porque idolatra, às vezes a gente fala tanto dos católicos, que tem aquela coisa das imagens, disso e daquilo. Mas muitas das vezes a gente está cheio de idolatria no nosso coração. Eu mesmo já me peguei várias vezes idolatrando na internet. Quem me conhece também sabe. Já me peguei várias vezes nessa situação. E tenho combatido isso firmemente. Tenho tentado evitar entretenimento. Tenho cortado radicalmente muita coisa da minha vida. E acredite, eu tenho sarado bastante. Eu não sabia que eu era tão escrava da internet assim. Os jovens da nossa geração não têm noção de quão escravos a gente é. A geração dos nossos pais, eles sabem, porque eles não tiveram. Mas a gente não sabe o quão escravo a gente é. E quanta gente, irmão, vai ficar barrado na porta por causa de internet. Porque é idolatra, é internet, cria uma imagem, é casamento. É aquele sonho, tem que casar, tem que casar, tem que casar. Quantos jovens, irmão? Uma vez eu ouvi de uma jovem, misericórdia, a vontade que eu tinha de sacudir ela, até caiu alguma coisa boa. Que ela olhou pra minha cara, pra uma amiga me falou, Jesus não pode voltar, porque eu ainda não casei. Como assim, irmão? Jesus não pode voltar porque eu ainda não casei. Então que a gente venha estar ligado, tirar as idolatrias, os altares estranhos do nosso coração e nos preparar, porque a qualquer momento ele vai chegar. Que a gente possa vigiar em tudo, tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus, todas as coisas que nos tiram do foco, todo o pecado e todo o embaraço. Eu garanto para você que não vai compensar. O pecado, ele não é uma coisa ruim. Eu acho que você nunca ouviu ninguém falar isso, mas eu vou falar. O pecado, ele não é uma coisa ruim, porque se fosse ruim, ninguém fazia, pô. Ele traz um prazer, ele traz uma satisfação, mesmo que momentânea. É igual a pessoa que bebe. Ela bebe a primeira, aí aquele gosto amargo é horrível. Bebe a segunda, na terceira ela já fica grogue, na quarta ela já vai indo, na quinta ela já acha que é o Superman, já quer até pular. E assim vai. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí é que está o problema. O problema não é o pecar. Porque o pecado, mesmo que momentâneo, ele traz um prazer. Para aqueles que têm o Espírito Santo, logo depois vem o Espírito Santo e começa a te incomodar, e aquilo incomoda. Até você se arrepender. Mas naquele momento não é uma coisa ruim. O problema é as consequências disso. Até porque também, irmão, tem a salvação que vai ser em nível mundial, mas também tem a salvação, aquela que vai ser para cada um, porque você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu não sei. Eu posso sair daqui agora, alguma coisa acontecer, não sei. Quando você nasce com uma senha. A senha da morte. De repente, hoje, gritem lá, é o número 435, e é você. E aí? Como é que fica? Vai ficar aquela mina da escola que tu pegou? Vai ficar tudo por aí. Esse é o grande problema de ficar, né? Tu fica com uma, fica com outra. Ninguém do Ministério Jovem tá vendo. O pastor não sabe. E fica aqui, fica ali. Só tem um problema. Quando Jesus voltar, tu vai ficar também. Esse é assim, o único problema. Mas você é quem sabe. Então que a gente possa limpar o nosso altar nessa noite. Eu sei, irmão, que para muita gente, a palavra que eu estou falando vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. Como se ninguém tivesse vindo aqui na frente falar nada. Mas acredite, isso também é bíblico.
A palavra diz até que as pessoas seriam mortas por falar a verdade. Eu olhando os comentários nas redes sociais, das pessoas que se levantam sobre essa nova moda de casamento, é homem com homem, mulher com mulher, casamento tríplice, é um com o outro, daqui a pouco vão querer se casar com cabra, com cavalo, você vai ver, isso vai se tornar uma coisa normal. O cara outro dia se casou com uma árvore. Como é que ele se reproduz, eu não sei, mas ele casou com uma árvore. E aí você vai nos comentários e as pessoas te defendem. Aquele que diz, eu não tô nem aí, né, comigo, vai, sabe, a favor da pessoa e defende como se aquilo fosse a coisa mais natural. Quem está no espírito se escandaliza, porque o mundo diz que a gente não deve se conformar. Mas as pessoas vão achando isso normal. Isso também está na Bíblia. Ou seja, aquele que vai contra se torna o careta, o implicante, o crente chato, o seguidor do Silas Malafaia, e assim vai. Mas isso tudo está na palavra. As pessoas vão parar de dar ouvido, as pessoas vão começar a duvidar, muitas pessoas na igreja vão começar a duvidar. Você já estava olhando uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que acho que, não sei, agora eu não lembro bem a porcentagem, era um número bem grande, de cristãos, irmãos, que vão à igreja, que não acreditam tão assim que Jesus vai voltar. Isso é algo preocupante, mas é algo que há milhares de anos já foi profetizado. Como é que Ezequiel sabia disso? Como é que Jesus sabia das coisas que estão aqui no livro? Para você ter uma ideia, aqui na Bíblia tem até falando sobre as torres gêmeas, caso você não saiba. Meu irmão outro dia me mostrou, fiquei escandalizada. Já havia sido profetizado que haveria um dia de muita dor e haveria a queda das cidades fortes e das torres altas. Isso já havia sido profetizado. E no Novo Testamento não, irmão, no Velho. Há milhares de anos atrás os caras já sabiam que 2 torres em 11 de setembro iam cair lá nos Estados Unidos. Eu sei que isso assusta. Olha pro olho de vocês, está todo mundo assim. Se ele voltar agora. Tem gente que deve dentro estar pedindo perdão por tudo. Senhor, aquele site, Senhor, me perdoa por eu ter entrado ontem no peladinhas.com, Jeová. Tem gente que está aí, Senhor, me desculpa, Senhor, eu tenho inveja daquela menina, o cabelo dela é tão bonito. Mas não é só para ser uma coisa momentânea, irmão. É o dia a dia vencendo a si mesmo. É todos os dias, irmão. Todos os dias negando a si mesmo. É fácil? Não. Ser sincera? Não. Quando os adultos vêm pregar, né, eles falam de um jeito que parece fácil, santidade é uma coisa fácil. Para mim não é. É todo dia dando um tapa na cara do capeta. Sai, capeta, sai, capeta. Eu vou seguir Jesus, sai, demônio, vou entrar no céu. Nem que seja brigando. É como um amigo do meu pai falou, vou ser o rato do céu, mas vou estar lá. Então que a gente possa vigiar, irmão, e nos limpar. Porque não vai adiantar nada. Todos os domingos que você perde na igreja, se você não tiver um coração puro, Jesus volta, tu fica, adiantou de quê? Todos os domingos que tu foi para a igreja? De nada. Então se a gente já está dentro do negócio, vamos fazer direito. Vamos fazer para valer, vamos fazer para compensar, vamos ser exemplo para outros. Quantos têm caído, às vezes, pelo nosso mau testemunho? Quantos na escola dizem que nunca vão ser crentes por causa do testemunho que tu dá? Quer dizer, é como o fariseu, como Jesus falava, tu não entra no reino, mas também não deixa ninguém entrar. Já que também não quer se consertar com o Senhor, também não fala para ninguém que é crente não, irmão. Espera Deus enviar um santo que vai fazer a diferença, então. Aprende a ser crente, então, 007. Mas se está no negócio, então vamos entrar de coração. Vamos ser uma geração santa. Vamos ganhar esse Brasil para Jesus. Vamos fazer diferente. Vamos pedir ao Senhor essa noite para tirar a escama dos nossos olhos, para que a gente possa ver. Porque quando o Senhor tirou a escama espiritual dos meus olhos, irmãos, eu já estava há muito tempo na igreja. Por isso que eu falo, jovem cristão dentro da igreja para mim não significa nada. Porque eu sou o próprio testemunho disso, não significa nada. Cargo dentro da igreja também para mim não significa nada. E eu me assustei. Quando o Senhor começou a me mostrar esses noticiários, eu comecei a pegar a palavra e ver isso está aqui, isso está aqui, isso está aqui. E eu fui entrando em desespero e hoje eu estou desesperada. Eu tenho que levar o maior número de pessoas que eu conseguir. E é por isso que eu vim essa noite enfrentar minha vergonha, minhas limitações, expor até os meus pecados, para poder trazer essa mensagem para você. Não é fácil a gente se espremer aqui na frente, se expor na frente de todo mundo. Mas é necessário, talvez lá no grande dia você vai mostrar, aquele dia valeu a pena. Uma pessoa mudou de vida, uma pessoa se consertou. Aquela pessoa ali, olha, foi aquela pedra na sua coroa. Então eu peço ao Senhor que você venha ser a pedra da minha coroa, amém? Que a gente possa se entregar ao Senhor nessa noite, em espírito e em verdade, e fazer valer a pena, e verdadeiramente ter a salvação.
Porque viver de aparência aqui na terra é muito fácil. Mas no dia do juízo final não vai ter aparência que vai fazer você entrar no céu. Sorrir enquanto por dentro você está todo despedaçado. Santidade é uma palavra que você já não conhece há muito tempo. É muito fácil. Enganar seu pastor, enganar seu irmão, enganar seus líderes. É muito fácil, irmão. É muito fácil. Mas a Deus ninguém engana. Ele vê tudo. Tem um pastor que diz que quando você for fazer alguma coisa errada, não olha para o lado não, que a gente costuma olhar para o lado, né? Olha para cima. Porque nele está o poder de ver todas as coisas. A Bíblia diz que a gente não tem que temer o homem que pode fazer mal à nossa carne, mas ao Senhor, que Ele pode lançar a nossa alma no inferno. Então que a gente venha esse dia despertar verdadeiramente para esse evangelho. É como eu disse, muita gente que está aqui vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu peço ao Senhor que pelo menos uma alma neste lugar verdadeiramente se converta. Creia e possa examinar com seus próprios olhos que Jesus está voltando. Eu também sei que esse é um tipo de pregação que ninguém dá glória, ninguém dá aleluia, ninguém louva, ninguém cai no mistério, ninguém sapateia. Porque é muito chato, né? Tocar nas nossas feridas, tocar nos nossos pecados. Aí dentro de você, só você mesmo, só você e você mesmo sabe o que o Espírito Santo está jogando aí para você. Olha isso, olha aquilo, olha isso, porque o Espírito Santo ele fala. Enquanto a palavra está sendo dita, o Espírito Santo ele vai batendo. Ele vai batendo. Ele está batendo dentro do coração para você poder abrir. Vai te mostrando seus pecados. Aquilo vai te tocando. Abrir ou não, depende de cada um de vocês aqui essa noite, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que a gente possa estar preparado.